Bem-vindos ao D-Debate. Hoje a gente mergulha numa questão que eu acho que é central para qualquer negócio que busca, assim, a excelência em serviços, né? E essa ideia vem muito das filosofias de gente como Danny Meyer e Will Guidara, mestres da hospitalidade. A grande pergunta é, para construir uma experiência que seja, de fato, memorável, de alto nível, qual que é o caminho mais eficaz? Será que a gente deve priorizar regras, padrões super rigorosos para garantir aquela consistência impecável? Ou, por outro lado, será que o foco deveria ser em empoderar a nossa equipe para, até quebrar essas regras quando preciso, para improvisar e criar conexões que sejam genuínas, momentos únicos? Eu vou defender aqui a perspectiva de que a verdadeira alma da hospitalidade ela mora na flexibilidade, no empoderamento, na capacidade de ir além do script, sabe? Para tocar o cliente de uma forma humana, inesperada. Qualquer experiência de hospitalidade que realmente dure, que seja forte, é a excelência consistente. E essa consistência, na minha visão, ela só pode ser garantida com padrões claros, com sistemas bem definidos e, claro, com a disciplina para seguir esses sistemas. É a estrutura que permite que a mágica aconteça, assim, repetidamente, né? Olha, a minha perspectiva, ela parte daquele princípio fundamental que o Danny Meyer coloca tão bem, né? Hospitalidade, na essência, é sobre como a gente faz o outro se sentir. É um diálogo emocional, não é só uma transação, um serviço puro e simples. Regras muito rígidas, mesmo aquelas criadas com a melhor intenção para garantir qualidade, elas podem, sem querer, virar barreiras para essa conexão, que é vital. Elas podem acabar impedindo a equipe de realmente, estar presente, de ler as necessidades que o cliente nem falou. O objetivo final não deveria ser só seguir um procedimento à risca, mas sim alcançar o que o Will Guidara chama de hospitalidade irracional. Esse termo ele fala daqueles atos de generosidade, de cuidado, que vão tão além do esperado, tão além da lógica comercial padrão, que criam um impacto emocional assim profundo, duradouro. E para chegar nesse nível, quase sempre a gente precisa ter a liberdade de sair do script, de improvisar com inteligência, com empatia. É só pensar nos exemplos que os dois autores dão. A capacidade de ligar os pontos, como o Meyer fala, usar aquelas pequenas informações que você coleta sobre um cliente para personalizar a experiência dele de uma forma que faça sentido, que seja significativa, ou então a habilidade de transformar um erro, que acontece, uma falha no serviço, transformar isso não numa reclamação, mas numa lenda de hospitalidade, uma história que o cliente vai contar positivamente por anos. Isso exige que a prioridade seja o sentimento do cliente, a relação humana, acima da aderência cega ao procedimento. Para isso, é fundamental contratar as pessoas certas, os 51%ers do Meyer, Aqueles que já têm as qualidades da hospitalidade: empatia, otimismo, ética de trabalho, curiosidade, inteligência emocional. E aí, confiar nessas pessoas, dar autonomia para elas tomarem decisões pensando no cliente. É essa confiança, essa flexibilidade que eleva o serviço técnico para uma experiência de hospitalidade que tem alma, sabe? Eu compreendo perfeitamente essa busca pela conexão profunda, por essa alma no serviço, com certeza. Contudo, a minha argumentação ela se baseia na premissa de que essa alma ela precisa de um corpo. Um corpo robusto, confiável, para poder se manifestar de forma consistente e sustentável. E esse corpo é justamente o serviço técnico impecável, previsível. O próprio Danny Meyer ele faz essa distinção crucial entre serviço, que é a entrega técnica daquilo que foi prometido, o prato certo, na temperatura certa, a reserva honrada no horário, e a hospitalidade, que é como essa entrega faz o cliente se sentir. Ele argumenta, e eu concordo, que em negócios de alto nível, um simplesmente não pode existir sem o outro. Regras e padrões claros, na minha visão, não são barreiras para a conexão. Pelo contrário, são as fundações indispensáveis que evitam o caos, a inconsistência. O Guidara, no livro dele sobre a transformação do 11 Madison Park, o EMP, ele descreve de forma muito viva a desorganização, a frustração tanto dos clientes quanto da própria equipe que existia antes deles implementarem sistemas e padrões claros. A falta de estrutura gerava uma experiência totalmente errática.
Imagina só a percepção de um cliente se a cada visita as regras parecessem diferentes, se a qualidade flutuasse drasticamente. A confiança ia para o espaço, né? Os valores, os princípios da empresa, eles têm que funcionar como as margens de rio, que é uma metáfora do Meyer que eu gosto muito, para indicar os limites que guiam a autonomia da equipe. Isso garante que a busca pela personalização não vire um improviso descontrolado, até prejudicial. Sistemas bem definidos, treinamento rigoroso, consistente nos fundamentos desde como atender o telefone até sim como polir um copo perfeitamente, como Guidara detalha, são essenciais. É essa base sólida de excelência técnica que libera a equipe para, aí sim, adicionar a camada de hospitalidade de forma eficaz, alinhada aos valores e com a segurança de que o essencial está garantido. A consistência não é inimiga da hospitalidade, ela é o alicerce. É sobre esse alicerce que a confiança do cliente é construída e mantida. E sem confiança, não tem conexão genuína possível, né? Mas essa ênfase tão forte na consistência, no padrão, ela não carrega um risco assim inerente de tornar a interação meio mecânica, quase robótica. Você mencionou o Guidara e ele bate muito na tecla da importância crucial de estar presente com o cliente, de se conectar de verdade naquele momento. A minha preocupação é que um excesso de regras, de procedimentos, pode justamente anestesiar essa capacidade da equipe de perceber as nuances, sabe? De ler a sala, de adaptar a abordagem à energia, às necessidades específicas daquele indivíduo naquele instante. A verdadeira hospitalidade, aquela que cria os momentos uau, muitas vezes mora nessa sensibilidade situacional, algo que, bom, nenhum manual consegue codificar completamente, né? A conexão emocional genuína é, no fim das contas, o que diferencia uma experiência boa de uma inesquecível. É o que solidifica a lealdade do cliente no longo prazo. O Meyer reforça isso quando ele diz que o verdadeiro valor do negócio dele está na soma das relações humanas que ele conseguiu construir ao longo do tempo. Eu lembro de um exemplo poderoso que ele conta, de um garçom experiente que, ao perceber que cometeu um pequeno erro ao servir um vinho, talvez não estava na temperatura ideal ou a apresentação não foi perfeita, ele, em vez de tentar esconder ou seguir um protocolo rígido de desculpas, ele aborda o cliente com transparência, com humor e oferece uma solução criativa, generosa, na hora. Naquele momento, a prioridade absoluta foi a relação, a honestidade, a recuperação da confiança, muito acima do procedimento padrão de serviço divino. Essa capacidade de adaptação focada no humano que eu defendo aqui. Certo. Eu entendo o seu ponto sobre o risco da mecanicidade, mas eu discordo um pouco da conclusão. Eu argumento que essa conexão emocional autêntica, ela só pode florescer de maneira confiável sobre um terreno fértil de competência técnica. Você pode ter equipe mais empática, mais presente do mundo, mas assim, se o cliente esperou demais pela mesa que ele reservou, se o prato chegou frio, ou pior, errado, se o ambiente passa uma sensação de desorganização, de estresse, como o próprio Guidara descreveu lá nos primórdios do INPO, qualquer tentativa de criar uma conexão emocional vai soar oca, talvez até ofensiva. Né? A definição de serviço do Meyer, a tal da entrega técnica, não é um detalhe secundário, de forma alguma. É o pré-requisito absoluto para que a hospitalidade possa sequer ser percebida, ser valorizada. A falta de padrões claros, ela não gera só uma frustração pontual, ela cria inconsistência crônica. Inconsistência, como a gente sabe, é o veneno da confiança. Como é que um cliente pode relaxar de verdade, se abrir para uma conexão, se ele está o tempo todo meio em alerta, sem saber se o básico vai ser entregue corretamente dessa vez? Pensa na hospitalidade atlética que o Meyer menciona e que o Guidara praticava intensamente ela. Envolve não só o ataque, né, a criar momentos positivos, mas também a defesa, corrigir erros de forma impecável. E para executar uma boa defesa, para transformar um erro numa oportunidade, você precisa primeiro saber qual era o padrão esperado que falhou e, segundo, ter um procedimento eficaz, testado, para corrigir o problema rápido e sem criar novos transtornos. Improvisar na correção de erros sem um sistema por trás é a receita para piorar a situação. A estrutura, portanto, ela não impede a conexão. Ela cria o espaço seguro e confiável para que essa conexão aconteça. Eu concordo que o serviço básico tem que ser sólido, claro.
A questão não é abandonar a excelência técnica, de jeito nenhum, mas sim onde a gente coloca o foco e qual mentalidade a gente cultiva na equipe. Você falou em corrigir erros e é justamente aí que a flexibilidade brilha, na minha opinião. Os momentos que o Guidara chama de lendários, aqueles que viram história, sabe? Que são contados e recontados, eles frequentemente nascem da disposição da equipe de ir muito além do procedimento padrão para resolver um problema ou para criar uma surpresa. Eles envolvem sim um certo risco calculado, uma saída deliberada da zona de conforto operacional. A história que o Maier conta sobre a cliente que esqueceu a carteira e o celular num táxi a caminho do restaurante do Union Square Café é emblemática. A equipe podia ter só oferecido compreensão, né? Poxa, que chato. Mas eles foram além. Eles se mobilizaram para rastrear o táxi, contatar o motorista, recuperar os pertences e devolver para a cliente antes mesmo que ela terminasse a refeição e percebesse o problema. Isso é quebrar todas as regras do que seria a responsabilidade normal de um restaurante. O custo dessa ação, talvez o tempo de um funcionário, uma corrida de táxi extra, foi mínimo perto do valor gerado. A gratidão imensa da cliente, a lealdade eterna dela e a publicidade positiva espontânea que com certeza veio depois. O foco dele estava em escrever um grande epílogo para a experiência daquela cliente, como diz o Maier. Para criar esses momentos de hospitalidade irracional, às vezes a gente precisa permitir e até encorajar a equipe a pensar e agir fora da caixa, a priorizar o impacto humano sobre a regra escrita. Olha, essa história é realmente inspiradora, não dá para negar. Mas a gente precisa analisar o outro lado dessa moeda. Essa busca incessante por momentos lendários e essa capacitação meio irrestrita para quebrar regras pode ser uma ladeira bem escorregadia. Sem uma estrutura clara, sem limites bem definidos, essa autonomia pode levar a inconsistências gritantes na experiência oferecida para diferentes clientes. Pode gerar favoritismos, decisões impulsivas que prejudicam a operação ou, pior ainda, ações que entram em conflito direto com os valores fundamentais da empresa. Quem define o limite do inesperado? Onde que a personalização bem-intencionada vira tratamento desigual ou vira caos operacional? É justamente aqui que a metáfora das margens do rio do Maier se torna crucial. Elas representam os princípios que não são negociáveis, a ética, os padrões essenciais que devem conter e direcionar essa autonomia. O próprio Guidara alerta sobre o perigo de perfis como o Felix, aquele funcionário super carismático que encanta alguns clientes agindo por conta própria, mas que ignora procedimentos, desrespeita colegas e, no fundo, acaba corroendo a cultura da equipe e a sustentabilidade da operação. Esse tipo de lobo solitário, mesmo que gere algumas conexões pontuais, é tóxico para o coletivo, né? A autonomia é poderosa, sim, mas ela precisa ser uma autonomia guiada, responsável, alinhada com a visão e com os padrões do negócio. Senão, o risco de anarquia e de prejuízo para a reputação que foi construída com tanto esforço é muito real. A estrutura ela protege não só a consistência, mas também a integridade da cultura e da marca. Entendo a preocupação com os limites, com a cultura. Mas então, a solução não estaria mais em refinar o processo de contratação e em focar o treinamento na cultura e nos valores, em vez de só nos procedimentos técnicos? Quer dizer, se a base da sua equipe for composta por esses 51% do Maier, gente que já é inerentemente empática, inteligente, com bom senso, a necessidade de regras tão rígidas diminui, não é? A chave passa a ser confiar nessas pessoas, empoderá-las e treiná-las continuamente não só no o que fazer, mas principalmente no porquê fazer e no como pensar em nome do cliente da empresa. O Guidara, apesar de ter implementado sistemas, ele também fala muito sobre a importância de dar responsabilidade cedo, até antes da pessoa estar tecnicamente pronta, sabe? Como um voto de confiança que acelera o desenvolvimento, o senso de pertencimento. Ele queria que as pessoas contribuíssem com ideias desde o primeiro dia. Um treinamento focado em inspirar, em internalizar os valores, em desenvolver o julgamento situacional. E uma cultura que celebra a iniciativa responsável. Isso pode ser mais eficaz do que um manual de regras gigante. Uma cultura forte atrai, retém e guia os talentos certos, que naturalmente vão saber navegar essa tensão entre padrão e personalização com inteligência. O foco deveria ser mais nas pessoas, na cultura que as molda
e menos nos sistemas que talvez as restringam. É um ponto interessante, mas eu abordaria isso de uma forma um pouco diferente. Eu não vejo uma oposição direta entre contratar as pessoas certas e ter sistemas claros. Muito pelo contrário. Eu acredito que as pessoas certas mesmo, os mais talentosos 51%ers, elas prosperam e entregam o melhor potencial delas dentro de uma estrutura que ofereça clareza, suporte e consistência. Não se trata de falta de confiança, entende? Mas de fornecer as ferramentas e um ambiente para que elas possam ser consistentemente excelentes e em escala. Olha o caso do Guidara. Ele herdou uma equipe com potencial, sim, mas foi a implementação de sistemas claros, as reuniões diárias pré-serviço, o famoso pré-meal, os manuais como o Field Manual, a definição de padrões para tarefas que antes eram negligenciadas, foi isso que transformou o potencial em performance de classe mundial lá no IMP. Ele usou essas estruturas não para limitar, mas para alinhar, para ensinar o porquê por trás de cada padrão, para criar um vocabulário comum de excelência. O Mayer, da mesma forma, ele impunha restrições iniciais a novos chefes, não por desconfiança no talento deles, mas para garantir que eles compreendessem profundamente a operação que já existia antes de sair modificando tudo. O treinamento em procedimentos básicos, como o exemplo que parece trivial de polir um copo, não visa robotizar ninguém. Ele visa criar uma base de excelência técnica tão sólida, tão internalizada, que libere a capacidade mental e emocional do funcionário para ele poder se concentrar no que realmente importa: a conexão humana, a leitura do cliente, a hospitalidade genuína. Eles podem fazer isso melhor porque não precisam se preocupar se o básico está sendo feito corretamente, entende? A consistência na liderança, no feedback, nas expectativas, algo que o Guidara também enfatiza muito, depende desses processos claros. As pessoas certas não são limitadas pela estrutura. Na minha visão, elas são habilitadas por ela a brilhar de forma mais consistente e mais impactante. Em suma, eu reafirmo a minha posição de que, embora a conexão humana, o fazer o cliente se sentir especial, acolhido, seja o ápice da hospitalidade, essa meta só pode ser alcançada de forma confiável, sustentável e em grande escala quando ela é construída sobre uma fundação inabalável de excelência técnica. E essa excelência depende, intrinsecamente, de padrões claros, de sistemas eficientes e de uma equipe profundamente treinada nesses fundamentos. A estrutura não é a antítese da alma. Ela é o esqueleto que permite que essa alma se manifeste consistentemente e com integridade. E eu mantenho a minha convicção de que, enquanto a competência técnica é, sem dúvida, um pré-requisito essencial, é a base da pirâmide, né? O que verdadeiramente distingue uma experiência de serviço que é só correta de uma experiência de hospitalidade que é excepcional, transformadora, é a coragem de ir além do esperado. É a cultura de empoderamento que permite à equipe agir com empatia, com criatividade, com autonomia, mesmo que isso signifique, ocasionalmente e com discernimento, flexibilizar ou até contornar uma regra escrita em nome de forjar uma conexão humana mais profunda ou de resolver um problema de uma maneira que encante o cliente. A verdadeira magia, para mim, reside nessa flexibilidade humana guiada por valores. Eu reconheço naturalmente o poder inegável desses momentos espontâneos, personalizados, que você descreve tão bem. Contudo, eu insisto que uma estrutura bem definida, bem comunicada, ela fornece a segurança, a clareza e a confiança tanto para a equipe quanto para a gestão, para que esses momentos possam ocorrer de forma positiva, alinhada, sem comprometer a operação como um todo ou a experiência dos outros clientes ou os valores essenciais do negócio. A estrutura bem pensada não sufoca a liberdade, ela a canaliza produtivamente. Eu concordo que essa autonomia não pode ser um cheque em branco. Ela precisa ser cuidadosamente cultivada, guiada por valores muito claros, por um propósito compartilhado e por uma cultura organizacional forte, como os dois autores, Mayer e Guidara, exploram tão profundamente em seus trabalhos. Não se trata de anarquia de forma alguma, mas de confiança direcionada, responsável.
Talvez, no fim das contas, como o próprio Guidara parece sugerir quando ele discute essa tensão inerente entre hospitalidade e excelência, a chave não esteja em escolher um lado, mas sim em dominar a arte do equilíbrio dinâmico entre esses dois polos. A disciplina rigorosa do padrão e a liberdade inspiradora da conexão humana. As filosofias e as experiências práticas de Danny Meyer e Will Guidara, que inspiraram nossa conversa hoje, elas nos oferecem um material riquíssimo para a gente refletir sobre como navegar essa dinâmica complexa, mas fundamental entre estrutura e espontaneidade na busca pela excelência. A jornada para criar uma hospitalidade que não apenas sirva, mas que realmente toque a alma, continua sendo um desafio fascinante e um campo fértil para aprendizado, para inovação constante. Há, sem dúvida, muito mais a explorar nos detalhes das interações humanas que a gente busca facilitar e nas formas como podemos refinar continuamente essa arte delicada de receber bem, combinando eficiência com coração.